Olá a todos, a gente vai agora abordar a parte prática, né, da aula sobre agrupamentos. Lembrando lá que na parte teórica que você acabou de assistir, a gente falou sobre agrupamentos, técnicas de agrupamentos hierárquicas, né, o caminhos, que é um tipo de agrupamento não hierárquico, e o indival, que é um índice de espécie indicadora, né? A gente vai a usar, né, o material que você já sabe que está aqui nessa parte, né, material para na aula prática. Então eu peço que nesse momento você acesse o Moodle e baixe esse material. Essa parte da disciplina da aula é bem tranquila, né? Talvez até um pouco mais não tão complicada quanto a aula passada, porque eu vou demonstrar algumas coisas para vocês e no final desse script tem um exercício em que eu peço para vocês utilizarem um outro conjunto de dados para basicamente refazer, né, e adaptar, claro, o que a gente já fez junto. Então aqui eu vou começar carregando os pacotes Vegan e o LabDSV. São dois pacotes que a gente já usou, né, nas aulas passadas e são justamente os dois pacotes que vão acompanhar a gente bastante até o final da disciplina, porque tem muitas funções, né, que implementam análises multivariadas, inclusive muitas outras análises que a gente não vai ter tempo de abordar aqui nessa disciplina introdutória, né? Então, a gente vai começar carregando o nosso conjunto de dados, né? De novo, a gente vai trabalhar com o conjunto do rio DUP, lá o rio entre a França e a Suíça. Aqui eu estou simplesmente deixando para vocês, eu mandei, né, para vocês esses dois arquivos, que é aquela mesma planilha de espécies. Se a gente colocar aqui, a gente vai ver que é justamente a nossa matriz de espécie já conhecida, né? Aqui uma pequena diferença em termos de nome da espécie. Mas aqui eu só queria exemplificar para vocês como é a importação de um conjunto de dados, né? A gente usa essa função readTable, readCSV, readCSV2 e basicamente passa o arquivo, né? Claro, tomando o cuidado de deixar esse arquivo no diretório de trabalho do R. Então a gente vai fazer isso com a nossa matriz de espécies, né? De composição de espécies e a matriz de descritores ambientais. Vamos importar e aí vai fazer exatamente a mesma operação, que é remover aquele local que não tem nenhuma espécie, a gente vai retirar ele. E aqui, olha só, a nossa velha e querida, conhecida função deconstante. Vamos olhar aqui de novo o help dela, mas é justamente o que a gente aprendeu já a fazer na aula anterior, que é normalizar. Lembra? Essa era uma das transformações que a gente poderia implementar na nossa matriz de composição de espécies para ter certeza, né, de que ela vai respeitar os critérios, né, vai ter propriedades euclidianas, né, essa matriz. Então a gente vai utilizar essa matriz, a gente vai normalizar, né, a nossa matriz de composição de espécies e vai depois calcular a matriz de distância de fato, que é a matriz com o VEGDIST, que vai me retornar uma matriz de distância utilizando a distância euclidiana aqui, né? E aqui, essa é a novidade dessa aula, a gente vai utilizar a função hclust, que é uma função do pacote stats, que são aqueles pacotes básicos que vêm já instalados no R, que é que você não precisa carregar, né? Toda vez que você clica no R, ele já carrega automaticamente. Essa função é uma função genérica que implementa vários tipos de algoritmos de agrupamento hierárquico, né? E retornam, né, esse dendrograma para a gente. Então a gente vai usar essa função, que requer basicamente uma matriz, né, de similaridade no formato dist, que é justamente o que a gente acabou de fazer aqui, e ela só pede para a gente qual o método que a gente quer, que vão ser justamente aqueles algoritmos que a gente tratou na aula, né? Inclusive todas aquelas variações da UPGMA, etc. E só, né? Você não precisa de muito mais do que isso. Esse objeto, como a gente vê, ou a gente pode ver aqui, né? Testar,
ele é do formato hclust, esse é o formato que ele retorna para a gente. Mas esse objeto aqui, que é justamente a matriz de distância, a gente pode testar e ele de fato é matriz, uma classe de objetos chamada dist, que é justamente o que ele necessita, né? E aí a gente pode usar essa outra função genérica que é a plot para plotar esse dendrograma, né? Ele vai mostrar para a gente dessa forma, enfim, você pode interagir com ele depois, mudar o formato, né? A orientação. Eu vou deixar para você explorar isso aqui no help dessa função, tá? Não vou entrar em tantos detalhes não. Mas basicamente ele vai plotar, né? Vai mostrar para a gente uma escala aqui de dissimilaridade e vai me mostrar os objetos, né, que eu quis agrupar. Nesse caso, vocês lembram que a gente tinha 30 trechos, né, que foram coletados as espécies e as variáveis ambientais ao longo do rio, se vocês lembrem da aula passada. E esses números são justamente esses pontos de coleta, tá? Então aqui a gente vai ter esses objetos, né, que a gente agrupou nessa análise. Então essa é a single linkage, tá? A gente utilizou isso, tá aqui, né, mostrando que é o single linkage, que é aquele mais simples, né? A gente viu também que normalmente ele não é o método que retorna o melhor resultado para a gente, ele distorce bastante a matriz de dissimilaridade. A gente pode usar também o complete linkage, que é esse aqui, ele vai retornar esse resultado para a gente, que, como vocês podem ver, muda bastante já, né? Do single para o complete linkage. A UPGMA, ela é implementada nessa função hclust utilizando o average, né? Lembra que o UPGMA, né, o último palavra dessa sigla é justamente a média, né, que é average em inglês. Então é assim que ele é implementado aqui. A gente vê que também, de novo, muda bastante algumas não, né? A gente vê que o ponto 1 e 9 normalmente estão juntos, ou enfim. Mas muda bastante o padrão, inclusive a formação dos grupos. O ORD a gente viu também como os critérios que ele utiliza, né? Ele tenta minimizar o quadrado dos resíduos, etc. Né? E é esse aqui o resultado que ele dá para esse conjunto de dados. E aí, se vocês lembrarem, uma das maneiras da gente avaliar, né, o dendrograma é vendo se existe uma alta correlação entre a nossa matriz de dado de distância, né, ou de dissimilaridade, e a matriz de distância cofenética, né? Isso é feito, né, dessa maneira, né? A gente calcula a nossa matriz cofenética utilizando, né, no R, uma função chamada justamente cofenetic. Então, se você passar um objeto, né, dessa classe, que é o hclust, como a gente viu, né, aqui em cima, o objeto que essa função retorna é justamente um objeto da classe hclust, ele calcula uma distância para a gente, que é essa aqui, que é uma distância cofenética, que é uma distância entre os objetos dado pelo próprio dendrograma. Então, o que a gente precisa fazer agora para obter a nossa correlação, ou coeficiente de correlação cofenética, né, correlacionar, né, utilizar a função cor, que você já aprendeu na aula passada, para correlacionar justamente essa matriz de distância que a gente acabou de obter com a matriz original de dissimilaridade, né, que a gente entrou com ela para fazer o dendrograma. Então, no caso do single linkage, essa correlação é 0,599 ou 0,6, né? Se a gente for seguindo e repetir esse mesmo procedimento com aqueles outros algoritmos, a gente vai obter, né, os vários coeficientes de correlação cofenética ou correlação cofenética. No caso do single linkage é 0,59, no complete linkage já aumenta um pouco, 0,76, né? A UPGMA é 0,86 e no caso do ORD é 0,76 ou 759, né? Então aqui, por esse critério, a gente escolheria o PGMA, né? Esse é o melhor algoritmo, né? Ou seja, aquele que menos distorce
né, o dendrograma feito com esse algoritmo, ele distorce menos a minha matriz original de similaridade. A gente pode utilizar um outro tipo de critério, como eu mostrei para vocês, para avaliar também a adequabilidade desse dendrograma, que é utilizar o chamado diagrama de Shepard, né, que basicamente ele calcula, né, essa distância cofenética, utiliza aquela distância cofenética, só que ele utiliza a distância de corda aqui, né, para plotar, e a gente espera que tenha, quanto melhor for a minha representação no dendrograma, mais próxima essa linha, que é uma linha de tendência, essa linha vermelha, vai estar dessa linha preta aqui, escura, né? Que é uma linha de 1 para 1. Então, quanto mais próximo tiver, ou seja, uma maior correlação entre a distância cofenética que é dada pelo dendrograma e a distância dos dados, né, a minha matriz original, melhor, né? Quer dizer que o dendrograma, ele distorce menos a minha matriz original. Um outro critério que eu acabei não explicando na aula, mas também está disponível lá no livro do Legendre, é utilizar a distância de Gauer como uma maneira de você avaliar, né? Aqui então estou mostrando 3 maneiras da gente escolher qual o tipo de algoritmo que a gente está implementando, ou qual deles é o melhor, né? Aqui a ideia é que quanto menor a distância de Gauer, né, melhor vai ser o meu dendrograma. Então, se a gente pode justamente calcular isso aqui dessa forma, né, e a gente vê que, de novo, tem uma diferença bem grande entre o PGMA, que é a melhor, em relação aos outros, né? Então, nesse caso, de novo, eu confirmaria que a PGMA, né, segundo esses 3 critérios, é o melhor dendrograma, né? Então, aqui, de novo, o diagrama de Shepard, enfim, não vou explorar isso de novo com vocês, né? Agora sim, o Camins, né? O Camins, ele é um tipo, né, de agrupamento não hierárquico, e ele também está implementado nesse pacote stats aqui do R, né? Então ele já vem instalado de novo. O que ele precisa? Justamente a minha matriz, nesse caso aqui eu estou entrando com a minha matriz original, tá? A função, ela aceita tanto a matriz quadrada, né, quanto uma matriz de distância já. Aqui no caso eu estou entrando com a matriz quadrada, que é a matriz de composição já normalizada. Isso torna, como a gente viu, a computação, né, um pouco mais rápido. Se a minha matriz fosse muito grande, esse método seria mais eficiente. E aí, centers é um outro argumento, que é justamente o número de clusters que eu quero que ele encontre para a gente. Lembra? O Camins, diferentemente do dendrograma, ele precisa, né, o algoritmo precisa que você informe a priori o número de agrupamentos que você quer encontrar, né, nos seus dados. Então, esse é onde você coloca esse argumento aqui, os centers. E tem mais um NStart, que é uma maneira de você... mais pra frente eu vou mostrar, mas é uma maneira de você validar depois, né? Se você põe um número qualquer, ele vai fazer várias tentativas de encontrar esses 4 grupos, utilizando diferentes partes ou diferentes pontos de início do seu conjunto de dados, tá? É basicamente isso. Então, tá aqui. Vocês viram que é bem rápido, né? O conjunto de dados também não era tão grande. A gente tem o objeto que ele solta, ele mostra justamente pra gente o pertencimento, né? Lembra que a gente pediu 4 grupos? Tá aqui os 4 grupos. E a gente estava tentando, né, agrupar as espécies, que é justamente o que está aparecendo aqui nas colunas. E aqui ele me mostra também o tamanho de cada cluster, né? Então,
o cluster 1 tem 3 objetos, né? O 2 tem 6, o 3 tem 12 objetos e o quarto tem 8 objetos, tá bom? Aqui também ele vai me mostrar, de novo, um vetor de pertencimento, né? Das espécies aos grupos. E aqui, né, se você lembrar, um dos critérios, aliás, o critério que o Caminhos utiliza é justamente diminuir, né, a soma de quadrados entre os grupos. Então é isso que justamente ele dá aqui para a gente. Então essa configuração de 4 grupos, ela conseguiu abarcar 66% da minha variância, dessa proporção, né, de variância. Aqui, essa função, normalmente, ela é utilizada, normalmente a gente utiliza ela junto com a do Caminhos, porque é um tipo é um dos passos, na verdade, da validação, né, dos grupos. Então ele repete essa função do pacote Vega e ela basicamente repete o Caminhos, né, num range de números de grupos, tá? Isso é uma maneira de você, de novo, validar o seu agrupamento. O legal dela é que você tem um plot, né, uma função, uma parte de visualização desses resultados que é bem interessante, que é justamente isso que a gente vai mostrar aqui, né? Aqui estão os meus agrupamentos, né, os objetos, que a gente tem, lembra que a gente tem 30 locais, né, e 27 espécies, se eu não me engano, de peixes. E aqui é basicamente o pertencimento, né, de cada espécie dessa aos grupos. E aqui, esse é um plot que é o mais importante aqui, né? Aqui você tem um valor de SSI, que é o critério que é implementado nessa função, né? E aqui o número de grupos, tá? 2, 3, 4, 5 grupos. Então, é como eu disse, ela repete o algoritmo do Caminhos, né? Variando o número de grupos. Então, o que você tem aqui é basicamente o número de grupos, né, que ela rodou e esse valor do SSI. Então, quanto maior for esse SSI, melhor, né, mais adequado é aquele número de grupos para o seu conjunto de dados. Então a gente vê que esse valor tem um valor meio intermediário, ele atinge o máximo aqui com 3 grupos, né? Depois ele diminui, tem um ligeiro aumento, né, e diminui de novo. Então aqui dá para ver que de fato não tem dúvida de que 3 grupos, né, que para esse conjunto de dados, 3 grupos é a melhor configuração que a gente conseguiria, né? E você consegue ver isso aqui no seu rodando essas duas linhas de código, né? Então a gente pode explorar um pouco mais esses resultados dessa Cascade KM e a gente vê que de fato, né, esse valor aqui de 0,16, isso está explicado aqui nesse comentário, mas esse valor aqui de 0,16, que é justamente aqui, né, tá 14, 15, 16, é a melhor configuração, tá? A gente vê que o 2 é 0,13 próximo, né, o 4 grupos também, mas depois isso diminui bastante, né? Isso me diz que essa é a melhor configuração de fato. Tá, e aí a gente vai para a terceira parte, que é justamente o INDVAL, né, aquele índice de espécies indicadoras. Então, o que eu quero fazer aqui? Na verdade, eu vou usar esse resultado, o Caminhos, que eu acabei de obter, para atribuir, né, grupos a essas espécies. Eu posso fazer isso dessa forma, como eu estou exemplificando aqui, mas se eu tiver algum tipo de agrupamento a priori, né, eu quero saber, por exemplo, se essa espécie aqui, esse conjunto de espécies, alguma dessas é indicadora de locais pristinos, né, bem conservados, e esse outro conjunto de espécies eu quero encontrar alguma delas
que são indicadores de locais poluídos, por exemplo. Eu posso entrar direto com essa informação aqui no Indival. Nesse caso, se eu não tenho nenhum tipo de expectativa a priori, nenhum tipo de conhecimento sobre o meu sistema, essa é uma maneira de tratar esses dados. Então, eu faço caminhos e aí eu utilizo esse agrupamento, né, que o algoritmo me retorna para entrar no Indival, né? E aí sim buscar espécies de indicadoras desses grupos lá que foram definidos pelo Caminhos. O que a gente precisa aqui nesse caso? O meu objetivo nessa análise aqui é encontrar espécies indicadoras de algum tipo de característica ambiental, algum tipo de habitat ou de condição ambiental, tá? Então, o que eu preciso primeiramente fazer, eu vou aqui calcular a minha matriz de distância em relação uma matriz de distância dos locais em relação às variáveis ambientais, tá? Que eu medi. Vou realizar o caminho dessa maneira como eu falei para vocês, né? E aqui ele vai me mostrar o pertencimento, né, desses locais, né, aos grupos. Isso é uma coisa. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou justamente utilizar a função indival, que está implementada no pacote LabDSV, né, utilizando justamente esses clusters aqui, tá? Então, essa aqui é a minha matriz original de composição de espécies, tá? Sem ser normalizada, matriz bruta. Então, vou rodar, ele me mostra o resultado muito rápido. E o que ele me mostra? É um objeto bastante extenso, né? Se a gente olhar aqui, antes de explorar o objeto, se a gente olhar aqui no value, né? É justamente o item do help que mostra o output, ou explica o output, o que a gente tem? Né? Helfrec. Relative Frequency of Species in Classes, né? Então aqui a gente tem, lembra? A gente tinha 4 grupos lá do Caminhos. E aqui ele vai mostrar basicamente, né, as espécies nessas linhas e os 4 grupos. E ele vai mostrar a frequência relativa dessa espécie em cada um dos grupos, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, essa espécie aqui, chá, ela tem uma frequência relativa muito maior, não, ela está presente muito maior no grupo 3, tá? Eu não sei se isso ficou muito claro para vocês, mas vocês entenderam que eu agrupei os locais, né, de acordo com as variáveis ambientais deles e pedi para o Caminho me mostrar quantos grupos você acha quantos grupos são ideais para esse conjunto de dados. Aí ele me retornou, eu tenho 4 grandes grupos, eu posso dividir os meus locais de amostragem em 4 grandes grupos. E aí lembra que, claro, as espécies foram coletadas nesses mesmos locais, né, aqueles 30 locais. Então eu estou usando isso, né, esses 4 grupos, para encontrar algum tipo de espécie indicadora para esses 4 grupos, né? Como eu disse, se você tiver algum tipo de conhecimento a priori do seu conjunto de dados, você mesmo pode, você não precisa fazer o caminhos, você mesmo pode indicar para o Indival, né? Esse clustering é justamente você informa para ele das suas unidades amostrais, né, das suas postas, dos seus plots de floresta, a quais grupos cada um pertence. Se você tiver 2, 3, 4 grupos, tudo bem? Acho que ficou claro isso, né? E assim por diante. Vamos voltar aqui no que a gente estava falando. Aqui a gente tem a frequência relativa de cada espécie. Agora sim a gente tem a abundância relativa, né? De cada espécie em cada grupo de locais. Aí sim, né, o Indival é de fato, lembra? A gente leva essas duas, ele leva em conta essas duas métricas, esses dois cálculos, para calcular, aqui já está justamente a fórmula, né, que é a especificidade e a fidelidade das espécies. E aí, a partir disso, gera de fato o Indival.
Então, o índice, né, ele tá aqui. Tem o individual da espécie no grupo 3, né, e no grupo de locais 4. O que mais a gente tem aqui? Né, máximo classe, né, a classe em que cada espécie tem o máximo individual. A gente vê aqui a chá, o máximo, o individual máximo dela está na classe 3, né, e assim por diante. A gente visualiza isso relativamente bem na matriz, mas se a sua matriz for muito grande, né, aí fica muito número para interpretar, é por isso que tem essa lista aqui. E aí o IndClass, que é esse outro item da lista, né, o valor de indicador de cada espécie na sua classe máxima. Então, a gente, basicamente, ele está processando aquela matriz anterior, ele está dizendo para você, ó, o chá, né, a espécie chá, ele tem o individual máximo na classe 3. Mas aí qual é o individual máximo? Aí ele está aqui, está mostrando para você. E o valor de P, né? Lembra que por conta da maneira como esse índice é calculado, a gente consegue fazer um procedimento de aleatorização, né? E para partir disso gerar o seu valor de P. Então tá aqui o valor de P também. É meio confuso, né? Tem muita informação, então por isso que essas linhas estão aqui embaixo, né? Elas basicamente vão fazer, né, uma matriz um pouco mais bonitinha para a gente, né? Aqui está justamente, né, a espécie, o grupo que ela tem um individual máximo, o valor do individual e o valor de P. Né? Então aqui a gente pode dizer, nesse caso, como é que a gente interpretaria? Essa espécie é uma boa indicadora para locais, né, do grupo 3. Né? Essa aqui também é a mesma coisa, e etc, etc. Aqui a gente só está mostrando, né, essa linha aqui garante isso, né? Só daquelas 27, se eu não me engano, a gente está mostrando só as espécies que têm um valor de P significativo menor do que 0,05. Então, todas elas, né, nesse caso, vão ser indicadoras de algum grupo. A gente tem um conjunto, né, de espécies que é indicadora do grupo 4, etc. Do grupo 3 e 4. Né? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma espécie que é indicadora do grupo 1 e 2. Tudo bem? Então era isso. O meu recado está dado. Espero que você faça, né, essa parte, esse exercício, utilizando, basicamente, adaptar, né, o que a gente acabou de ver para esse conjunto de dados que é o ambiente. Né, eu te mostrei aqui como é que é isso. E é isso, gente. Até mais e, né, anotem as dúvidas que a gente discute daqui a pouco, tá bom? Até mais.